Bom, pessoal, hoje nós vamos tecer algumas pequenas reflexões sobre a Revolução Industrial e vamos destacar dois principais objetivos com essa pequena videoaula. Primeiro, compreender por que a Revolução Industrial ela acontece inicialmente na Inglaterra e depois se dissemina para outros locais do mundo. E segundo, compreender como se deu a transição de um modelo de produção artesanal para o modelo de produção mecanizado. Então, no nosso dia a dia, é muito comum nós nos depararmos com itens como automóveis, televisões, celulares, geladeiras, enfim. Esses itens que foram produzidos graças às inovações da técnica e da ciência, eles são possíveis, hoje em dia, graças à Revolução Industrial. Então, bom, inicialmente, a Revolução Industrial ela acontece na Europa Ocidental, primeiramente na Inglaterra, por volta da segunda metade do século XVIII. Podemos destacar, então, as décadas de 1770, 1780. Mas por que essa Revolução Industrial ela se inicia na Inglaterra e depois se espalha para o restante do mundo? Primeiro, porque na Inglaterra já havia uma grande soma de capital acumulado, então aqui a gente quer dizer uma grande soma de dinheiro capaz de ser investido graças à pirataria e o comércio que foi estabelecido na costa da Ásia, da África e da América. Da América se destaca, então, por exemplo, que eles lucraram muito com o tráfico de escravos. Segundo, eles tinham várias minas de carvão, isso significa que tinham energia para abastecer uma grande produção, também minas de ferro e já um comércio interno. Segundo, a maior parte da população naquele período, ela vivia no campo, nas áreas rurais. Essas populações estavam perdendo espaço e oportunidades de vida e estavam migrando para as grandes cidades para tentar melhores condições. Então havia muita mão de obra nas cidades, barata e farta. E por último se destaca também a Revolução Gloriosa de 1688. Então, ela vai criar uma estabilidade política, vai acabar com os laços feudais na sociedade inglesa e vai também possibilitar com que esse desenvolvimento industrial aconteça. Aqui a gente destaca uma pequena imagem de um pintor holandês, Clayton Jan Visscher, de 1616, que ele representa esse cotidiano inglês no início da industrialização. Então, nós podemos perceber Londres já marcada por grandes construções arquitetônicas e também uma intensa rede de comércio e de comunicação. Podemos perceber vendo a grande soma de navios a vapores que ali circulavam. Mas bem, como que se deu essa transição do modo de produção artesanal para o modo de produção mecanizada? Então, primeiro, a produção artesanal ela seria basicamente uma forma de trabalho em que o trabalhador ele tinha o controle das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho, ele começava a produzir algo e chegava ao seu fim, via o produto final. Então, vamos reparar nesse exemplo, analisando a imagem em destaque. Ela representa, então, a produção de botas. A gente tem o trabalhador ao centro com os seus dois ajudantes. Então, aqui, nessa produção de bota, ele possui os instrumentos de trabalho, então a gente pode destacar o martelo, os pregos, entre outros itens. Ele também tem a matéria-prima, o couro, para a produção dessas botas. Então, ele vai lá, começa a medir, faz a sola, pega aqui, costura ali, enfim. Então, ele começa desde o início até o final na produção de bota. Essa era uma produção que ela era muito mais lenta se você comparar com a produção mecanizada. Então, para intensificar a produção, há uma série de transformações e se introduz, primeiramente, as manufaturas. O que seria isso? Basicamente, as manufaturas elas eram um local com grandes oficinas, grandes espaços, que reunia vários artesãos trabalhando. Só porque aqui vai ter uma diferença em relação à produção artesanal. O que seria? Bom, agora os trabalhadores eles não começam um produto e vejam ele no fim pronto. Começou a se fazer o seguinte: para aumentar o ritmo de produção, cada trabalhador ele ia fazer uma pequena função durante o dia inteiro, porque acreditava-se que se esse trabalhador se dedicasse para fazer uma única função o dia inteiro, ele ia ficar muito rápido naquilo e ia aumentar a produção. Então,
Analisando essa imagem, que seria uma pintura chamada As Fiandeiras, do espanhol Diego Velázquez, ele representa uma manufatura que produz tapetes. Então a gente percebe que é um espaço grande, reúne vários artesãos, no caso artesãs, e cada artesã ela desempenha uma única função, porque acreditava-se que elas fizessem o mesmo trabalho durante o dia inteiro, ia fazer aquilo de uma maneira muito mais rápida do que o comum, e iria se produzir muito mais tapetes. Bom, e por fim, a gente chega na produção mecanizada. Então já são grandes empresas que, com os desenvolvimentos da técnica e da ciência, passaram a produzir numa escala nunca antes vista. Então, diferentemente da produção artesanal, que demorava muito, que se produzia em menor quantidade, a gente destaca um outro ponto também. Aqui o trabalhador ele não vai ter mais controle dos instrumentos de trabalho e das matérias-primas. Ele não vai ter mais os martelos que precisa para trabalhar, isso vai ser então do patrão. Aqui, o trabalhador na produção mecanizada, ele vai vender apenas a sua força de trabalho. Ele vai chegar lá na hora combinada, vai passar o tempo determinado e depois volta para sua casa. Então, nesse período, os trabalhadores eles ficavam em média de 12 a 16 horas por dia trabalhando. A gente destaca essa imagem que foi feita numa fábrica de ferramentas na França, por volta de 1880, que não apenas os adultos trabalhavam, as crianças também tinham essas longas jornadas. Então, as crianças e as mulheres recebiam menos do que os homens. A condição de vida da maior parte da população durante a Revolução Industrial vai ser extremamente precária e difícil. Sobre esses aspectos, nós vamos refletir num segundo momento.